Quando a gente olha o comportamento da maior parte das taxas de câmbio ao redor do mundo, a gente observa que tem ocorrido uma valorização das moedas dos países emergentes, o Chile, a Coreia do Sul, vários países em relação ao dólar norte-americano. Isso vem ocorrendo desde a metade do ano para cá. Uma valorização praticamente contínua das taxas de câmbio dos países emergentes. Mas quando a gente olha especificamente a taxa de câmbio no Brasil, a gente não observa esse processo. Qualquer gráfico que a gente desenhe da taxa de câmbio do real em relação ao dólar vai parecer um eletrocardiograma de morto, vai parecer uma linha reta, como se o dólar, como se a taxa de câmbio tivesse constante, aí um pouquinho acima dos R$2. Ela continua flutuando, mas flutua entre 2,03, 2,04, 2,05, 2,02, ou seja, uma flutuação muito pequena da taxa de câmbio real-dólar é aquilo que a gente observa nos últimos meses. Aí. A pergunta relevante nesse contexto é, será que a gente mudou o nosso sistema cambial, ou seja, mudou de um sistema cambial de câmbio flutuante para um sistema cambial de câmbio fixo? Na verdade, o câmbio continua flutuante, mas aumentou nos últimos meses o volume de intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Basicamente, como a taxa de inflação nos últimos meses tem estado relativamente baixa, baixa que eu digo longe do teto do sistema de metas de inflação, ou seja, longe dos 6,5%, que é a inflação máxima que o governo tolera em termos anuais, o nosso Banco Central tem sido relativamente mais proativo no mercado de câmbio, tentando manter a taxa de câmbio acima dos R$2 para favorecer as exportações de bens e serviços. De certa forma, isso é bom para a indústria, e em especial para a indústria exportadora, porque ela vende os seus produtos fora do país a uma taxa de câmbio mais elevada e, portanto, tem uma lucratividade maior, e é também boa para a indústria porque o câmbio mais desvalorizado protege o mercado doméstico, torna o mercado doméstico cativo da nossa produção industrial aqui brasileira. Mas tem um efeito que esse câmbio relativamente desvalorizado, aí no patamar de 2, gera de positivo para o estado do Rio Grande do Sul. Porque, como a gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma produção de soja e essa soja acaba sendo exportada e como o preço já está alto no mercado internacional, o preço em dólar já é alto no mercado internacional e o dólar está relativamente elevado, ou seja, está acima de R$2, a gente junta essas duas coisas e não só tem aumento de lucratividade para as exportações industriais, mas também tem aumento de lucratividade para as exportações do setor agrícola. Agora, o mais importante é saber se se esse câmbio relativamente estável pode ser mantido por um período de tempo maior ou não. Tudo indica que sim. E isso vai ser muito positivo para as exportações do setor agrícola do Rio Grande do Sul. As previsões que a gente já tem da Conab são de que a safra de soja do ano que vem vai mostrar uma reação muito grande. Esse ano nós tivemos uma quebra na produção de soja, mas a previsão que a Conab já disponibilizou para o ano de 2013 é de uma safra que vai superar o recorde anterior do ano de 2011, ou seja, nós vamos chegar a uma safra aí um pouquinho acima de 12 milhões de toneladas. Então, se a gente conseguir no ano que vem combinar essa safra relativamente grande de soja com os preços que estão altos e em dólar, e com uma taxa de câmbio ainda no patamar de 2, a gente vai ter uma boa lucratividade no setor agrícola que acaba se espalhando para o resto dos setores da economia gaúcha, em especial no que diz respeito ao comércio no interior do estado, que depende muito dessa renda que é gerada na agricultura para poder fazer as suas vendas. De forma geral, como eu mencionei no início, o câmbio no Brasil continua flutuante, mas existe, como eu disse também, uma tentativa do governo de reduzir um pouco essa margem de flutuação. Enquanto a inflação no Brasil não ameaçar, enquanto a inflação ficar longe aí do teto do sistema de metas de inflação, que é 6,5%, e enquanto o nosso setor industrial ainda tiver um desempenho relativamente fraco, o governo vai tentar todos os esforços possíveis para manter essa taxa de câmbio ainda no patamar de 2.
Eu acredito que por mais 2 ou 3 ou 4 meses, isso é perfeitamente factível, talvez até por um período de tempo maior, né, se estendendo até metade do ano de 2013.